Olá a todos, espero que todos estejam bem. Então, estamos hoje gravando essa aula sobre a emenda constitucional do gasto, do teto de gastos, né, que trata do teto dos gastos públicos para a União. Esse é um conteúdo que, obviamente, ele está inserido dentro da nossa aula número 8 e no módulo 3, que trata de gasto público e orçamento. A emenda constitucional 95, ela, digamos, está junto com ponto de vista hierárquico, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a outra videoaula, e as normas também da Constituição de 1988, obviamente que tem um outro conjunto de regras que são hierarquicamente inferiores e que o próprio professor Diogo já tratou nos vídeos onde ele mostra a classificação do gasto e outros conceitos básicos de gasto público, sobre gasto público. Então, o objetivo dessa aula ao tratar da emenda do teto dos gastos, ver quais são os objetivos dessa emenda, quais são as consequências esperadas, né, que se publicou em 2016 e 2017, né, sobre as estimativas, sobre as pesquisas feitas, né. Nós não estamos falando de difundir mitos, o objetivo desse curso é frear a difusão de mitos sobre temas das contas públicas, em especial. Quais são os interesses velados dessa medida? Por que no Brasil nós colocamos ela na Constituição, ou seja, colocamos como uma atribuição de Estado. Ela está sendo proposta por 20 anos, ou seja, um período muito longo, e todos os gastos, por exemplo, com saúde, educação, cultura, estão subordinados a essa emenda, mas o gasto com juros não. E se a gente for olhar a experiência internacional, né, os países também adotaram medidas similares, mas, no entanto, não com essa rigidez, com essa robustez no sentido de garantir uma redução do tamanho do Estado. Então, que são os interesses velados? A quem interessa essa medida? Já que, né, nós já estamos tratando quase no final dessa aula, o orçamento público ele não é uma peça meramente técnica, ele é uma peça política, conforme nós deixamos um dos textos para vocês lerem, que é o texto do Oliveira. O que dizem as pesquisas sobre gastos públicos, né, e crise e crescimento econômico, quando é que é mais adequado, e aí especificamente para a economia brasileira, quando que se justifica aumentar gasto, quando a economia está no descenso, no fundo do buraco, como nós estamos hoje, ou quando ela está em crescimento econômico. E quais são as disputas veladas, né, fazendo um link de novo com a aula da professora Tânia, que vai falar das disputas no âmbito das políticas públicas, certo? Então, para começar, a emenda constitucional, antes de dizer o que ela estabelece, eu tenho uma pergunta para que a gente possa pensar juntos, né? Que é a seguinte: a crise provoca aumento dos gastos públicos? Mesmo que nenhum de vocês tenha lido nada sobre isso, todos vocês estão vivendo a experiência da crise sanitária de 2020, que todos nós estamos vivendo. O que está acontecendo com as contas públicas do Brasil e do mundo inteiro? Está ocorrendo um aumento do déficit público, que déficit é fluxo, é como se estivesse operando usando cheque especial, e que, ao fim e ao cabo, vai se transformar em aumento da dívida na sequência. Mas por que está acontecendo isso nas contas públicas? O que a crise provocou? A crise provocou, de um lado, uma queda, é uma crise sanitária que se espalha rapidamente. Para impedir que mais pessoas morram, foi necessário ampliar os gastos públicos, seja na construção de hospitais, na importação, né, de equipamentos, respiradores, gastos com os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Ou seja, houve um aumento de gastos públicos. Por outro lado, a crise econômica, a crise sanitária tem impactos econômicos que vão provocar queda no PIB, né? E essa queda no PIB vai fazer com que haja uma queda na arrecadação de tributos de todas as esferas, União, Estados e municípios. Ok?
Então, agora eu estou olhando aqui, fazendo um olhar mais macro, do ponto de vista da União, do governo federal, o que nós vimos? Que é a crise que provoca aumento dos gastos públicos e, por consequência, déficit público, porque exatamente no momento que o Estado é mais demandado, ele também vai arrecadar menos. Vejo que a dinâmica do orçamento público ela é exatamente oposta da dinâmica do orçamento doméstico, conforme eu gravei um podcast, que eu acho que é de número 7, que vocês vão assistir, onde eu e o professor Lettieri, da Universidade Federal do Ceará, falamos dos mitos do orçamento público. O que são mitos? São aquelas narrativas que as pessoas repetem sem reflexão, e quanto mais a narrativa é repetida, mais ela vai sendo difundida. Então, cuidado, né? Não vamos divulgar mitos. Então, por que é o oposto, né? Um dos mitos que eu coloquei no podcast? Porque exatamente enquanto as famílias elas estão deixando de comprar, por exemplo, na área da educação, está aumentando as demandas dos estados nacionais, né, nos diferentes níveis, de acordo com a competência de cada um, se é a União, estados e municípios, está aumentando uma demanda por educação, porque as famílias, em função da crise, estão deixando de colocar os filhos na escola particular, privada, e estão colocando na escola pública. Então, vejo que as empresas e as famílias elas vão fazer o equilíbrio dos seus orçamentos, mas elas vão jogar aquele aumento de gasto para o Estado. E exatamente no momento que o Estado está arrecadando menos, fruto da crise. Então, é a crise que provoca aumento de gastos. Mas os defensores da emenda constitucional 95 vão mostrar, acreditam, que é o aumento de gasto público que provoca crise. É por isso que passou a se difundir na mídia o termo, inclusive, a gastança, o mito da gastança. Aí nós vamos ver depois, né, informações sobre isso, que o professor Dão já falou lá na frente, o Robert vai dar uma aula sobre isso, e eu vou mostrar rapidamente alguns dados sobre isso, mas o foco aqui é tratar da emenda constitucional 95. Então, reflitam sobre isso e reflitam quando vocês ouvem, né, alguém dizendo que é aumento de gasto público que provoca a crise. Na história econômica, de todas as grandes crises que nós tivemos, foram um aumento de intervenção do Estado na economia, né, que com aumento de gastos em 1930, na crise de 2008, claro que sempre olhando o gasto para quem, que solucionaram aquelas crises. E como nós vimos, né, vocês assistiram o primeiro vídeo aula que eu fiz uma introdução a esse tema, né, nós mostrei para vocês porque em torno de mais ou menos lá em 1900, um pouco antes, 1870, até o final do século XX, a razão gasto público PIB no mundo cresceu mais ou menos numa média de 10% do PIB para 45%. Né? Qual é o limite disso? Depende do tamanho do crescimento das economias, depende das transformações estruturais. Naquela aula nós vimos quais as razões que fizeram que nós chegamos, que o mundo, a média dos países chegou a esse momento. Ok? Então, o que diz? Pensaram comigo? Responderam essa pergunta para cada um de vocês? O que a vida de vocês tem ensinado em 2020 sobre isso? Ok? Vocês entendem que quando as famílias estão deixando de pagar a escola particular e desloca para o público, o Estado não deve garantir essa vaga. Nós temos que deixar as crianças fora da sala de aula e também não devemos atender as pessoas nos hospitais. É disso que nós estamos tratando. A menos que nós achamos que devemos atender as crianças e atender os vulneráveis. As crianças devem ficar na escola porque não há futuro neste país se não tiver educação, e assim como não há futuro se nós não salvarmos os que estiverem morrendo. Que é para isso que existe o Estado, né, para nos proteger nos momentos mais vulneráveis, seja na infância, na doença ou na velhice. Ok? Então, o que a emenda do teto diz? Ela estabelece um novo regime fiscal, né, que é para o orçamento da União, é só para a União, o orçamento fiscal, que o professor Diogo falou, né, na sua aula, nos seus vídeos, um de seus vídeos, e o orçamento da Seguridade Social por 20 anos.
O orçamento da Seguridade Social, vejam vocês, é saúde, assistência e previdência, né? E o orçamento fiscal são todas as áreas que não estão inseridas na saúde, assistência e previdência. Congelamento por 20 anos e todos os anos esse gasto ele vai poder ser no máximo corrigido pelo índice de inflação. Tá? A inflação acumulada pelo IPCA dos últimos 12 meses. Então, como eu disse para vocês, é um período bastante longo, nenhum país adotou um período tão longo quanto o Brasil, e ainda aqui nós temos um problema muito sério, porque está essa medida que está na Constituição, ela institucionaliza um ajuste fiscal permanente e ignora uma eventual melhora da situação do país. Vejam que, por isso, ela tem dois problemas fundamentais, porque é de se esperar, e todos nós acreditamos, que o país volte a crescer, que a economia retome o seu crescimento econômico e que, com o crescimento econômico, consequentemente, ocorrerá um aumento da arrecadação de tributos nas 3 esferas. Né? Aqui eu estou falando da esfera federal especificamente. Então, veja o que a emenda constitucional do teto diz, que se aumentar a arrecadação, esse aumento de arrecadação, vejam, senhores, que está embutido aí, não vai poder ser gasto em áreas sociais, nem na saúde, nem na assistência, nem na previdência, nem na cultura, enfim, nas outras áreas. Porque o máximo que essas despesas podem ser corrigidas anualmente é pelo índice de inflação. Se a economia retomar o crescimento econômico, e de fato vai retomar, a gente não sabe muito bem quando, e houver um aumento da arrecadação, esse aumento de arrecadação pode ser gasto onde? O único local onde, qual é a despesa que está fora da emenda do teto? Os gastos financeiros. Pode ser gasto em juros, o principal, e outros gastos financeiros que estão excluídos da emenda do teto. Veja que o Brasil coloca numa emenda, na sua carta magna, aquela que estabeleceu o Estado Social, que está lá nos dando o direito de garantir, os direitos no artigo 6º, e direitos são conquistas da humanidade, e ela vai dizer nessa mesma carta que os gastos com saúde, gastos, aqueles da saúde, educação, assistência social, que são os direitos fundamentais, moradia, eles estão subordinados, eles só podem aumentar em relação ao montante do índice de inflação. Tudo que aumentar pode ser gasto na despesa financeira. Então, veja por que isso, Eu fiz uma pergunta, quais são os interesses que estão velados aqui? Nem tão velados, gente? Estão explicitados, Apenas os gastos primários, saúde, educação e outros investimentos, Até o investimento público, que é uma variável muito importante para promover o crescimento econômico. Quando eu estou falando aqui investimento, eu estou falando do conceito gasto de capital que o professor Diogo falou com vocês, Lembrando que remédios, salário de professor são gastos correntes, e quando é a despesa de capital são máquinas, equipamentos, as pontes, as rodovias, considerados investimentos. Então, por que isso, Como que uma emenda constitucional e como que a cidadania passou os cidadãos comuns passaram a defender o teto de gastos? E passaram a defender o teto de gastos justamente usando o mito da gastança, que o orçamento público, que o governo, como muitas e muitas vezes isso foi repetido, que o governo deveria fazer igual a dona de casa, quando é exatamente, ouça o meu podcast, o orçamento público tem dinâmica oposta. Vamos buscar argumentos lá da filosofia moral para incutir, porque afinal ninguém é contra o equilíbrio, ninguém é contra uma pessoa poupadora e assim por diante, mas esses são atributos de um indivíduo e não do Estado, ok? Bom, quais são as consequências da emenda constitucional do teto do gasto? Em 2016 ainda, 17, em 2016, antes da emenda constitucional 95 ser aprovada, durante a discussão, que era
a PEC 241, Proposta de Emenda Constitucional 241, o Diese fez esses estudos e fez o seguinte: se essa emenda tivesse sido aprovada em 2005, 10 anos antes, né, e entrado em vigor em 2006, como nós estaríamos em 2016, que é o ano que estava sendo discutido essa proposta. E vejam, né, que em vermelho aqui está as despesas que teriam sido feitas atendendo esse teto de gastos, e o que está em preto é as despesas que efetivamente ocorreram na área de educação, governo federal. Então, veja, teria sido gasto 29,6 bilhões em educação e o gasto efetivo foi 90 bilhões. Já com 90 bilhões a gente sabe que foi insuficiente, porque nós temos muitos jovens fora da universidade, nós temos... claro que aqui eu estou olhando o governo federal, mas se nós olharmos para os municípios, nós temos crianças, não há creches para as crianças no Brasil, quer dizer, nós falamos que as crianças são o futuro do Brasil, mas não temos creches para isso. E da mesma maneira, o mesmo estudo, né, para a saúde, se a emenda tivesse entrado em vigor em 2005 e vigorado de 2006 até 2015, ou seja, até um ano ligeiramente anterior ao 2016, que era o período onde estava sendo feita essa discussão, vejo que o gasto foi 94,6 bilhões e o gasto teria sido, pelo teto, 57 bilhões. Ou seja, exatamente aqui, né, está o SUS, né, e exatamente aqui está aquele cidadão que, sem saber, ele defende, ele divulga o mito do gasto do orçamento público. Ou seja, ele acha ruim esperar 6 meses para fazer a cirurgia do joelho, mas ele defende que tem que reduzir gastos. Então, o objetivo deste curso é mostrar essas informações para que a cidadania reflita e não seja uma difusora de mitos em contas públicas. Voltando, então, mais um dado, né, importante que mostra, né, quais são os impactos, né, dessa emenda que altera de forma substantiva a política fiscal. Sempre que nós estamos falando de política fiscal, nós estamos falando de um braço que é o tributo, né, que vocês estudaram da aula 1 até a 5, e do outro lado do braço, que são os gastos públicos, que é essa aula 8, que tem mais de uma aula depois, mas é uma aula de 8 horas e não de 4, como as demais. O que as pesquisas mostram também sobre a emenda do teto do gastos? Que se ela vigorar de fato, né, por 20 anos, até 2036, considerando, né, a entrada em vigor em 2019, com uma projeção de um IPCA em torno do que vem acontecendo, há a tendência de que o gasto público, a razão entre gasto público e PIB nas despesas primárias, estão fora aqui os juros, né, porque esse pode crescer quanto quiser, porque o importante é que nós tenhamos recursos para pagar os juros, mas não tenhamos recursos para garantir saúde e educação para os brasileiros, me parece que esse é o objetivo, né. O gasto público PIB, que era em 2017, 19% do PIB, 19,84%, 20%, vai chegar a 12% do PIB. Ou seja, nós vamos voltar, isso que era mais ou menos o gasto público PIB, gasto público em despesas primárias, gasto primário sobre o PIB, em 1990. No entanto, em 2036, nós teremos 30 milhões a mais de brasileiros. Como atender, no mínimo, segurança, saúde e educação para 30 milhões a mais de brasileiros e com uma redução de quase 50% do valor. Daí, qual é o argumento que nós ouvimos sendo difundido dentro de um outro mito? É o tema da ineficiência do gasto público, ou ineficiência do setor público. Veja que nós estamos dentro da universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E eu queria, então, fazer abrir um breve parênteses aqui para vocês e pegar o livro de Finanças Públicas, do professor Jean Biagi, né? E abrir no capítulo, na página 394 desse livro aqui, ele mostra uma pesquisa
sobre o tema da eficiência do gasto, ou a eficiência do setor público e a eficiência do setor privado. O que vocês ouvem? Eu não sei o que vocês repetem, eu espero que não repitam o que houve na mídia ligeira. E o que diz as pesquisas sobre esse tema. Então, vou ler aqui, com licença. Vários estudos acadêmicos tentaram medir comparativamente a eficiência das empresas estatal e privada. Ou seja, é algo que não é muito fácil, tem que definir o que é eficiência, ok? A maioria, porém, não permitiu uma opinião conclusiva quanto à maior eficiência da empresa privada quando comparada à estatal. Quais são os setores que foram comparados nessa pesquisa? O químico, petroquímico, siderúrgico, bancos, exemplo, o Banco do Brasil é mais eficiente que o Banco Itaú ou a Caixa e assim por diante. E o transporte urbano, sempre, né, empresas privadas e estatais desses mesmos setores. Quais foram as conclusões, então, dessa pesquisa? O fato é que, de forma geral, né, não há diferenças significativas de comportamento entre empresas públicas, privadas e privatizadas quando sujeitas ao mesmo conjunto de regras e regulações. Nesse estudo específico aqui, que foi construído em indicadores de eficiência, o resultado foi em 2 setores o setor público é mais eficiente e em outros 2 setores o setor privado. E a grande conclusão é que, para definir a eficiência, a variável mais importante não é quem é o dono do capital, se é público ou privado, e sim em que estrutura de mercado essas empresas privadas ou estatais estão inseridas. Se é numa concorrência perfeita, se é num monopólio, se é um oligopólio, se é uma concorrência monopolística, ou seja, são estruturas de mercado. Por exemplo, o banco é muito mais, no caso aqui o setor financeiro, bancos comerciais que ele está falando, é muito mais importante para explicar a eficiência se ele está num oligopólio ou não, por exemplo. Todos sabem que o banco é um oligopólio, tem um pequeno número de grandes instituições financeiras. Então, cuidado com o tema da eficiência, tá? De novo, né, comparando e não difunda um mito sobre a eficiência do setor público e setor privado. Só a leitura salva. Voltando para a nossa emenda do teto do gastos, então, e se de fato o gasto público vai reduzir de 20%, 19,84% do PIB para 12% em 30 anos, e elas vão ser reduzidas em áreas sociais, porque hoje os maiores orçamentos públicos, eles estão em saúde e educação, são sempre os maiores, observem nos municípios de vocês, né? No governo federal não deixa de ser diferente. Claro que no governo federal tem os juros, o orçamento de juros, que é bastante significativo, ok? E o que vai acontecer com a desigualdade no Brasil se de fato a emenda do teto ela será cumprida. É verdade que muitos economistas e inclusive o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão, enfim, se diz independente, tem estudos que é impossível a emenda constitucional ser cumprida. Seria paralisia, já em 2021 não haveria recurso para pagar sequer energia elétrica, seria o colapso, ok? Mas a gente vai ver um pouco mais isso depois. Por que o cumprimento dessa norma tão rigorosa, que impõe que o gasto em áreas fundamentais, né, da sobrevivência humana, inclusive. Nós vimos que hoje, em 2020, para enfrentar a crise, todas essas regras estão suspensas. A emenda do teto está suspensa, a lei de responsabilidade fiscal está suspensa, ou seja, são regras que o papel aceita, mas que quando ela chega no mundo real e diante da fragilidade, que é o momento pelo qual nós precisamos do Estado, é algo que é inaceitável. Tanto é que elas não estão elas estão suspensas, porque seria impossível cumpri-las, né? Seria escolher entre morrer ou cumprir a lei. Aí me parece que é preciso também discutir qual que é a função do Estado aqui, se é cumprir a lei ou proteger os cidadãos nos períodos de maior vulnerabilidade, na infância, na doença e na velhice. O que os dados mostram, e eu lembro também
lá na aula do professor Dão, e a professora Regina, quando eles estão falando de tributação e desigualdade. E todos os dados mostram, né, seja do Fundo Monetário Internacional, seja da Comissão Econômica América Latina, ou seja dos próprios estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é a fonte desse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, todos mostram que no Brasil, né, o índice de Gini, aquele índice de Gini que mostra a desigualdade no Brasil, aquele índice que varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais desigual, e à medida que o índice vai diminuindo, a desigualdade diminui, né? Ele mostra que nos últimos anos, esse dado aqui é de 2000, a pesquisa de 2009, apesar de ter sido divulgada em 2000, várias outras pesquisas, tá? O que ele mostra? É que o índice de Gini, antes da intervenção do Estado na economia, como é que o Estado intervém na economia? Cobrando tributos e devolvendo esses tributos na forma de gastos públicos. Então, antes do Estado intervir, o índice de Gini ele é de 0,64, que é o dado lá em 2009. O que acontece qual é a intervenção do Estado na economia quando ele reduz de 0,64 para 0,59? Exatamente quando o Estado Federal faz as transferências. Veja que são transferências, são as aposentadorias, as pensões, seguro-desemprego e tudo aquilo que estão nas transferências. Veja que isso aqui é transferência, está devolvendo recurso para quem de direito, né? Eu, quando me aposentar, daqui a 10 anos, eu vou receber aqui o que eu contribuí durante 49 anos da minha vida. Por isso que é transferência, o Estado está transferindo a quem de direito, ok? Depois, o Estado intervém, então, qual é a medida que faz com que o índice de Gini cai de 0,59 para 0,57? Os impostos diretos. Né, o imposto de renda, o IPTU, o ITR, a gente sabe que todos eles têm regressividade, como vocês viram, mas ainda eles são menos injustos que os impostos indiretos, porque os impostos sobre consumo vão fazer com que o índice de Gini ele aumenta de 0,57 para 0,61. E por que nós conseguimos reduzir o índice de Gini de 0,61 para 0,50? Com o gasto público. E quais são as duas áreas mais fundamentais? Saúde e educação reduz desigualdade no Brasil. Então, nos últimos anos, a desigualdade no Brasil a redução de desigualdade no Brasil tem sido conquistada pelo gasto público e não por um sistema tributário progressivo que nunca foi implementado, como vocês já viram, né, já estudamos. Enquanto a Europa fez tributação progressiva no pós-guerra, os Estados Unidos também fez, os países hoje desenvolvidos fizeram tributação progressiva, foi assim que eles solucionaram as crises. No Brasil, nós não só não fizemos a tributação progressiva, né, mas claro que implementamos pela ótica do gasto na Constituição, e nós vamos ver uma redução de desigualdades fruto do gasto. Nós não fizemos a tributação progressiva e as conquistas da redução da desigualdade pela ótica do gastos, né? Ao invés de nós irmos por uma reforma tributária progressiva, nós vamos na contramão e cortar os gastos justamente das áreas onde há redução de desigualdades. Vejam que nós estamos construindo um futuro, né, para esse país. Já que o orçamento público ele é uma peça política, como eu disse para vocês. Então, olhando esses dados aqui, não é muito difícil prever que, se de fato essa emenda for cumprida, por tanto tempo, haverá um brutal aumento da desigualdade, porque esses gastos aqui serão cortados, e tudo indica, né, a menos que se faça uma reforma tributária progressiva, que eu não acredito, e mesmo assim não teria efeito, porque se uma reforma tributária progressiva vai permitir o aumento de arrecadação, esse aumento de arrecadação pela emenda não pode ser gasto. O gasto é vinculado à inflação e não à arrecadação. Veja que também, se o discurso fosse equilíbrio das contas públicas, o vínculo do gasto não seria inflação, seria arrecadação. Então, se a arrecadação crescer, não pode gastar. O único gasto que pode ter ali, que está salvo, são os gastos financeiros, são os juros, né? Então, aqui tem mais um breve texto que fala sobre
como que o teto do gastos poupa o pagamento de juros da dívida pública, mas ao mesmo tempo não garante saúde, educação, cultura. Inclusive nós estamos vivendo no meio de uma crise e a própria literatura coloca que essa atual crise sanitária ela é um colapso do pacto social vigente, né? Ele envolve não somente questões sociais, mas também questões ambientais, e a solução uma das soluções para a saída dessa crise, ela seria políticas em demandas em áreas sociais, né? Para o aquecimento da demanda agregada em áreas como saúde, educação, cultura, que são ainda intensivas de trabalho e que haveria, digamos assim, um aumento de demanda agregada nestas áreas. Certo? Bom, resultados, né? Lá na frente, os primeiros slides eu coloquei para vocês quais eram as estimativas, né, apresentadas lá em 2016. Depois eu apresentei para vocês o papel que o gasto público teve no Brasil para reduzir as desigualdades, já que a tributação não faz esse papel, ou faz de forma muito tímida, só os impostos diretos. E agora um pouco já dos resultados, né? Nós estamos em 2020, vou ampliar aqui para vocês enxergarem. E esse aqui é o orçamento de 2020, né? Esse dado aqui é de 2019, né? Que foi quando foi aprovado o orçamento para 2020. E aqui tem uma comparação, né, dos gastos de 2019 comparando com o previsto para o orçamento de 2020. Então, nós temos aqui a área de desporto e lazer, né, que eu sei que tem gente, aluno dessa área, 73% a queda de orçamento para 2020. Direitos da cidadania. Vocês estão fazendo um curso, esse curso vocês não estão pagando, mas ele não é gratuito, né, tem algum custo, né. Queda de 43%. Habitação, nós temos 7 milhões, é o déficit de unidades habitacionais no Brasil. Está lá no artigo 6º da Constituição. 30% a redução do orçamento em habitação. Ou seja, até uma redução histórica do orçamento público, né, no programa Minha Casa Minha Vida. E aí vamos lá para a saúde, menos 0,3%, assistência social, menos 1,7%, enfim, tem várias áreas. A educação, ela está aqui no meio, uma queda de quase 7%. Veja que esse orçamento da saúde em 2020, ele estava, em relação a 2019, uma queda de 9 bilhões no orçamento, né? A realidade chegou, e essa foi uma realidade de crise, e esse orçamento da saúde teve que ser reforçado, né, inclusive com a suspensão de cumprimento dessas emendas tão restritivas. Então, aqui já está um pouco o resultado, né, de outras áreas. Áreas ambientais, aqui um pouco nós vamos falar do Ministério do Meio Ambiente. Queda do orçamento do BNDES, 9,6%, ou seja, o orçamento público, o crédito, apesar do BNDES não entrar no orçamento público, mas mostra como o Estado está cortando os orçamentos das empresas estatais justamente para preparar um processo de privatização, enquanto no resto do mundo as empresas estão sendo estatizadas, né? Eu não coloquei aqui a fonte desse dado, mas posso passar para vocês na nossa aula síncrona, né? Nós estamos preparando, ou seja, desestruturando as estatais para depois aumentar ajudar as pessoas a difundirem de novo o mito de que está quebrado, não funciona e tem que vender mesmo. Como é que tu faz? Reduzindo os orçamentos. Correios, uma queda de 30% no seu orçamento. Vejam aqui a empresa, aquela Hemobras, empresa de produção de medicamentos para atender o SUS, uma queda de 60% no orçamento em 2020, aprovado lá em 2019, né? Nós importamos, nós chegamos a um ponto no Brasil que durante o processo de pandemia as pessoas que estavam sendo as pessoas que estavam recebendo respirador, né, elas precisam de remédios para serem dopados, desculpa usar essa linguagem assim, da área médica, e não tinha remédio para isso.
Mas olha a queda do orçamento da empresa de produção de medicamentos para atender o SUS, né? Queda na 63 na Infraero, empresa gestora de projetos de engenharia naval para a Marinha também uma queda de 82%. Tem toda uma redução dos orçamentos públicos, né, em função da emenda constitucional 95. E esse aqui já é, então, como eu disse para vocês, eu estou mostrando já os gastos efetivos, não é mais estimativa, já é o que está acontecendo, o que já aconteceu, e o que está estimado para 2020. Então, se a gente olhar aqui no roxinho, né, é o montante de recursos em bilhões de reais que é o governo federal, que é a União, abre mão na forma de incentivos fiscais, 326 bilhões de reais em 2020. Né? Esse dado está lá no painel de renúncias fiscais do Tribunal de Contas da União, é só escrever isso aí no Moodle que vai aparecer. E vejam vocês que o nosso Ministério do Meio Ambiente, que está em verdinho aqui, tem um orçamento de 2,77 bilhões e que vem anualmente, né, pelo menos desde 2017, quando entrou em vigor a emenda constitucional 95, 4,13, depois 3,70, 3,71 e 2,77. Vem sendo reduzido anualmente o montante de recursos para essa área. O gasto com incentivos fiscais ele é 100 vezes maior do que com o gasto com o meio ambiente. Incentivos fiscais, que é um recurso que não tem toda a transparência que necessitaríamos ter, né? Claro que tem muitos argumentos que vão levar o artigo lá do Código Tributário que fala do tema do sigilo, mas tem o Brasil, na próxima edição nós vamos ter uma aula, a edição desse curso nós vamos ter uma aula sobre a renúncia fiscal, nessa edição não temos, mas nós temos, por exemplo, o Brasil, enquanto os países subdesenvolvidos tributam mais os refrigerantes, essas chamadas as águas açucaradas, porque isso nem alimento o Brasil cede subsídios fiscais, concede subsídios fiscais para helicópteros e assim por diante. Né? E ainda tem todo o problema da opacidade de informações, porque vejo que quando a gente fala em eficiência do setor público e eficiência do setor privado, é preciso buscar as pesquisas. Agora, quando faz a pesquisa com dados, se os dados estão sendo escondidos, não há o que fazer pesquisa. Né? A professora Tânia deve ter falado da Lei de Acesso à Informação, eu também sugeri alguns estudos que vocês utilizem a Lei de Acesso à Informação quando eu tratei do tema da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, que eu tratei do artigo 14, lá da renúncia da Receita, para que vocês exercitem, inclusive mandando a mesma pergunta para o Poder Executivo, Legislativo e para o próprio Tribunal de Contas, para ver como é que esses três órgãos respondem para a mesma pergunta. Isso sim dá pesquisa, ok? E esses 275 bilhões de renúncia fiscal da União de 2017, vejam, 275 bilhões de renúncia, e quanto que foi o déficit primário em 2017? 118 bilhões. E o que vocês ouvem na televisão? Que o governo está gastando muito, está gastando muito, está gastando muito, e é preciso cortar gastos. Inclusive com a difusão de mitos, inclusive sobre o funcionalismo público, ok? E colocando todos os funcionários públicos no mesmo balaio. Né? E aí, quando a gente sabe que a média de salário dos servidores públicos é R$ 2.700, tirando o judiciário e os militares, mas esses não podem ser tratados, o topo do judiciário não pode ser mexido, né? Como todos sabemos, nem os militares. Então, veja aqui, daria para pagar o montante de renúncia dá 2,3 vezes o déficit primário, daria para zerar o déficit primário e ainda ia sobrar 150 bilhões ainda, mais de 150 bilhões de superávit, né? Vamos supor que a gente mantenha um pouco de renúncia, porque a renúncia ela pode ser, sim, um instrumento importante de promoção de desenvolvimento econômico, mas é preciso que a universidade e os órgãos de pesquisa tenham as informações para que as pesquisas possam ser feitas, ok?
Da mesma maneira, em 2018, o montante de renúncia fiscal foi de 283 bilhões, cresceu um pouco mais, ou seja, 21% de tudo que é arrecadado. Está aqui o link, caso vocês queiram fazer essa pesquisa também. O que acontece com os investimentos públicos, que é uma variável super importante para estimular o crescimento econômico, que é o que os países da Europa, como os Estados Unidos, estão fazendo em 2020, né? Praticamente há um consenso na literatura que o aumento do gasto público em 2020 vai ser maior e a retomada a solução da crise, saída da crise vai depender do fortalecimento, da ampliação do papel do Estado na economia. E quando a gente for olhar o investimento do Brasil, que já vem aqui, né, em queda desde antes de 2017, desde 2015, período lá do governo Dilma, quando começa a política de austeridade fiscal com o ministro Levi, e aí nós vamos ter, se traçar uma queda, uma linha tendencial aqui, nós temos uma queda tendencial dos investimentos públicos no Brasil também. O tema da austeridade, que começa com o Levi lá no segundo governo Dilma e a emenda constitucional 95, só vão agravar esse quadro que nós estamos vivendo. Tanto é que agravou tanto que em 2020 toda essa legislação teve que ser suspensa para a gente garantir que menos brasileiros morram, né? Na função saúde, lembrando aqui a aula do professor Diogo, quando ele falou da classificação do gasto, né? Classificação do gasto funcional, segundo a portaria 42/99 lá do Ministério do Planejamento. Então, vamos pegar só o gasto autorizado, esse que está em azul clarinho. O que é o gasto autorizado? Vocês já entraram no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente, né? Selecionam lá nas contas abertas, coloquem o município de vocês e procurem gasto público ou receita. E a primeira vai aparecer uma coluninha dizendo dotação autorizada, empenho, o gasto, né? Empenho, liquidação e pagamento, né? A dotação autorizada é aquilo que o parlamento, é o tamanho do orçamento que o parlamento aprovou, né? Município, Câmara de Vereadores, Estados, Assembleias e o Parlamento, Congresso Nacional, no caso da União. Observem aqui, emenda constitucional do gasto começa a vigorar em 2017, nós vamos ver uma queda, né, da despesa por função até 2019. E em 2020 nós vamos ter uma elevação fruto, né, da suspensão dessas normas e da Covid-19. Então, de 2014 a 2019, o orçamento para a saúde, né, sofreu uma histórica insuficiência de recursos para o SUS já vinha num processo de insuficiência de recursos pré-pandemia e que não aumentou em relação ao ano anterior, permanecendo um valor semelhante aos patamares de 2014. Por outro lado, nesse período, a população brasileira cresceu 7 milhões de reais. Pessoal, tem um podcast na rede, procure no YouTube, do professor Robert Iturrier, que ele fala do SUS. O montante que se nós pegarmos o orçamento do SUS, os dados são de 2018, e dividirmos o que foi destinado para o SUS, cada cidadão brasileiro destina uma média de 110 e alguma coisa, 111 reais para o SUS mês, né? E vai dar alguma coisa aí entre R$1.100 e R$1.200 por ano. Ok? Quanto vocês pagam pelo plano privado? Vocês conhecem algum plano privado que paga R$100? Não, nós pagamos 8 vezes mais. Então, ele tem que ser 8, 10 vezes melhor do que é o SUS. E eu confesso que eu tenho plano privado e eu já esperei tanto quanto o SUS para ser atendido num período passado não muito distante. Então, né, o Brasil está, obviamente, com um orçamento dessa natureza, com aumento de demanda e cada vez menos recursos. Quando vem a crise da Covid-19 em 2020, o SUS está bem mais fragilizado para enfrentar esses desafios da pandemia. Da mesma maneira, né, a educação é algo muito mais gritante, né? De novo, vamos ficar só nos dados em azulzinhos do orçamento da função saúde, função também, vai ter uma queda
desde 2017, que nós estamos tratando da emenda constitucional 95, né, todos os anos tem uma queda de recursos, né, para atender o que está estabelecido lá. Ensino superior, idem, né, 38, 37, 37, 15 da mesma maneira, com corte de bolsas e sucateamento da infraestrutura. Desde os prédios que estão caindo, porque não há recurso, não é porque é ineficiente, é porque não há recurso para isso, porque há uma deliberação de fragilizar para construir um ambiente pró-privatização. Também a execução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, esse dado aqui mostra os órgãos vinculados, né? Isso aqui é a execução, ele está no documento, foi tirado a partir do Siga Brasil, que é o professor Diogo mostrou para vocês, e foi elaborado, é um documento divulgado em 2020 pelo INESC. Também mostra aqui, então, eu vou aumentar um pouquinho, né, sobre o Ministério do Meio Ambiente, esse que deveria estar recebendo muitos recursos em função das queimadas e a disputa que nós temos nesta área ambiental. Então, vejam, se a gente traçar aqui, já vinha em queda, e se traçar uma linha reta, uma linha tendencial aqui, nós temos a emenda constitucional 95 começa a vigorar em 2017, né? Para 2018 uma queda significativa, também linha reta, menos recursos na dotação orçamentária, no orçamento. Nós não estamos olhando ainda o que foi executado e pago, né? Que as informações estão aí vocês podem fazer uma análise um pouco mais detalhada, porque eu vou deixar os slides. Então, o cumprimento, né, da emenda constitucional do teto de gastos, ela vai comprometer, né, e aí tem muitos advogados aqui, né, que são alunos desse curso, né, nós precisamos começar a fazer uma discussão do direito orçamentário financeiro e a cidadania, porque o artigo 11 da LRF não é cumprido, o artigo 14 não é cumprido. Agora nós vamos cumprir a emenda 95 ou o Estado brasileiro deve cumprir o artigo 6º dos direitos fundamentais, ou vai cumprir o artigo 3º, que uma das funções da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento nacional. Não há desenvolvimento se nós temos crianças morrendo de fome, se crianças fora da escola, pessoas sem acesso à moradia, saneamento, né? Ou seja, nós temos toda uma tarefa ainda, função do Estado a ser cumprida. A Constituição só tem 30 anos, é jovem, né? Então, de fato, o cumprimento da emenda do teto dos gastos compromete o cumprimento desses demais artigos aqui. Estão na mesma hierarquia. O que vocês aí que estão defendendo cidadania, né, um Estado para todos, não só para quem é credor na forma de juros, entende que deve ser feito em relação a essa área, esse descumprimento aqui desses artigos. Ah, não tem recurso para tudo? Tem. Nós não estamos falando de um problema de escassez, nós estamos falando de um problema de distribuição. Queria dizer para vocês que na reforma da Previdência, apesar da difusão, que o argumento era desequilíbrio da Previdência, enquanto alguns passaram a trabalhar mais, dentre eles a professora Rosa, que vai se aposentar com 64 anos e 49 anos de contribuição, teve um setor, o agronegócio, que vai pagar menos de previdência sobre os seus trabalhadores. É uma decisão política, né? Isso é político, não é técnico. E da mesma maneira eu estou colocando na agenda política. Não existe economia sem política, não existe cidadania sem política, né? A sociedade é uma sociedade, a natureza da sociedade é uma sociedade de conflitos, conflito de ideias, de convencimento, de construção de sensos e contrassensos, não de violência. Violência não é disso que nós estamos tratando aqui. Conflito de ideias, e isso se faz no âmbito da política. E não existe economia sem política, no caso específico onde eu estou tratando da minha área. Então,
Aqui ficou um breve pouquinho errinho de digitação. É possível cumprir o teto de gastos? Né? Em 2021, cumprir o teto de gastos significa paralisar a máquina pública, significa não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Né? Quem diz isso são os economistas que estão lá no IFE, no Instituto Fiscal Independente, do Senado Federal, né? E eles estão dizendo que o teto será descumprido, e também a economista Laura Carvalho, e também vários economistas que fizeram assinaram uma carta aberta que eu deixei depois nas referências para vocês, inclusive está como leitura complementar, são 2, 3 páginas de jornal, espero que vocês consigam ler. E então, o que está sendo discutido é que o teto vai ser descumprido, e já vai ser descumprido desde, 2020 está suspenso, mas não vai ser cumprido em 2021. E que era quase este o objetivo desde sempre, pergunto, pois o descumprimento implica em vedações previstas no artigo 109 que viabilizam a redução do Estado. A discussão é que a emenda constitucional 95 ela é tão rígida, é um prazo tão longo que corta, inclusive, direitos fundamentais e gastos constitucionais, mas deixa os juros fora, né? E que o cumprimento dela é algo impossível. Mas, ao descumpri-la, as vedações, as multas, as penalizações pelo descumprimento são tão severas que o objetivo é atingir aquelas medidas que são decorrentes do descumprimento. Né? Esse era o objetivo. O objetivo era que ela fosse descumprida mesmo para poder impedir, por exemplo, não haverá mais concurso público, não haverá mais admissão e contratação de pessoal, não haverá mais reajuste do salário mínimo, não vai ter mais alteração de estrutura de carreira, não tem criação de cargo, emprego, função e assim por diante. Vocês imaginem 20 anos sem concurso público. A URGS estará fechada. Em 20 anos, todos os professores que estão aí estarão já com 70 anos, ok? E vários outras áreas do setor público. Espero que a sociedade brasileira tenha aumentado seu nível de renda para fazer demanda privada. Isso não vai acontecer. O que nós teremos vai ser uma brutal exclusão, aumento de desigualdade, aumento da violência e uma piora dos índices de desenvolvimento do Estado brasileiro. Aqui está o artigo 109 da Emenda Constitucional 95, que estabelece as vedações, e que eu fiz uma simplificação breve lá no outro slide. Então, nós vimos até aqui o que a Emenda Constitucional diz, qual era a previsão, o que está acontecendo, né? E o que nós tiramos até aqui é que o objetivo era, na verdade, reduzir o tamanho do Estado. E reduzir o tamanho do Estado significa dizer deixar de ter, inclusive, um desmantelamento do SUS, saúde e educação. Nem se fala em cultura ou em outras áreas. Né? Porque se há uma melhoria do nível de atividade econômica e aumentar a arrecadação, essa arrecadação ela não pode ser gasta em mais saúde e mais educação para o povo brasileiro. Apenas a garantia de juros. Né? Então, impossível de ser cumprida, chegamos aqui em 2020, a número significativo de estudiosos e economistas da área de gasto público e orçamento que colocam que não vai ser cumprida e que o objetivo era de que ela não fosse cumprida porque é para aplicar as vedações, as punições decorrentes do descumprimento que atingiria o objetivo do Estado brasileiro, que não é o equilíbrio, né? É sim a redução do tamanho do Estado, para depois vir com o discurso que é preciso reduzir a carga tributária, e vocês estudaram bastante sobre carga tributária, né? Que nossa carga tributária depende que Estado nós queremos, que não é alta nem baixa, é a média dos países da OCDE. Depende de onde é que nós queremos levar o Brasil. Nós queremos levar para a França, Dinamarca, Suécia, ou nós queremos levar para países que vivem em conflito social, que tem uma brutal redução de desigualdade, onde o Estado paralelo manda e assim por diante, ok?
Agora a pergunta é, o que tem sobre pesquisas, né, sobre os gastos públicos? Quando se justifica que o Estado deve aumentar o gasto? Nós já vimos, estamos vivendo que nesse momento, né, o Estado está gastando mais, seja o Estado brasileiro ou outros Estados nacionais, para enfrentar a crise. Por quê? Porque ele tem que aumentar mais nas escolas, que está aumentando o deslocamento de crianças do setor privado para o público, mais em saúde, porque as pessoas estão morrendo, e ele precisa, né, ajudar as microempresas para que menos quebrem, precisa fazer o renda básica, porque as pessoas precisam, no mínimo, se alimentar, ou seja, se precisa botar para 65 milhões de pessoas renda básica, é porque nós vemos já um pacto social que está bastante fragilizado. Mas então, quando se justifica aumentar gasto público? Aí tem uma pesquisa que está aqui, né, que é do professor do Gobet, do Orair, do Siqueira e do Gobet, de 2016, é uma pesquisa premiada, tem os prêmios lá da Secretaria do Tesouro Nacional, todos os anos tem, essa pesquisa está disponível, e eles vão fazer um estudo no Brasil, considerando 2002 a 2016, e saber qual que é o efeito multiplicador do gasto público. Quando se justifica o Estado brasileiro gastar mais? Na depressão, no crescimento econômico ou na recessão? E aí eles vão chegar à conclusão que na depressão o efeito multiplicador do gasto é muito maior que os efeitos do que nos tempos normais, ou seja, num período onde não há crise. O que é o efeito multiplicador do gasto? Imagine vou pegar um exemplo bem banal, que o Estado brasileiro esteja construindo um galpão de 100 mil reais, né? Ao contratar a empresa que vai construir esse galpão por 100 mil reais, essa empresa, o que ela vai fazer? Ela vai contratar uma empresa que fornece a madeira, logo ela vai pagar 10 mil para a empresa que fornece a madeira, ela vai pagar 30 mil para os trabalhadores que vão construir o galpão, e ela vai gastar o restante dos valores em outros fornecedores. Cada um desses fornecedores vai gastar numa outra cadeia. Os trabalhadores que receberam seus 30 mil reais, cada um deles vai gastar, um vai pagar a escola, outro que estava atrasado, vai pagar o supermercado da esquina, né, onde ele fazia o pendura lá no caderninho, e assim por diante. Quanto mais esse montante de recursos ele se multiplicar, ou seja, o mesmo dinheiro fazer mais transações, maior vai ser o multiplicador. E a tendência é que esses 100 mil reais ele se transforme num efeito multiplicador de 500 mil reais. Isso não vai acontecer num período de crescimento econômico. Então, vejo mais uma vez, os dados mostram que a dinâmica do orçamento público e dona de casa é oposta. Vocês estão vivendo na prática, está mostrando os estudos científicos, né? Quando as famílias gastam menos, é o momento que o Estado precisa gastar mais, é o que está acontecendo na crise de 2020. Inclusive, o Estado brasileiro está pagando parte dos salários dos trabalhadores das empresas, que se não fizer isso, o aprofundamento da crise vai ser muito maior e o processo de retomada vai ter um custo social, econômico muito mais elevado. Então, nessa pesquisa dos autores, eles mostram que na expansão econômica, aquele multiplicador do gasto, que lá em cima era 5, 100 mil reais se transformava em 500 mil, né, rapidinho, né? Porque cada etapa nova tu está multiplicando aqueles 100 mil, né? Na expansão econômica, esse multiplicador do gasto, 100 mil, ele vai resultar, né, num multiplicador menor do que 1, no máximo 100 mil, né? Ou vai ser, no máximo, uma vez replicado na forma de multiplicação desse gasto. Então, vejam que quando que tem que aumentar o gasto público? Na depressão. O Brasil adota a emenda do teto de gastos exatamente para explicar o processo de recessão econômica que começa em 2015. E é justamente o processo de recessão econômica, eu já vou mostrar para vocês, que é adotado, né, que tem, claro, que tem N fatores, mas que é fruto, sim, de uma política de austeridade fiscal já adotada a partir do ministro Levi.
né? E ainda a gente não tem uma aula sobre renúncia, por isso eu deixei aqui. Os autores também vão ver qual que é o multiplicador dos subsídios fiscais, porque os subsídios fiscais, eles são o quê? Uma receita pública que o Estado deixou de arrecadar e que entregou na mão do privado. E tem toda uma discussão que esse recurso deveria entrar, por isso que ele é chamado de gasto tributário, né? Mas ele não passa, infelizmente, pelo orçamento público, ok? E aí esses pesquisadores também vão fazer a pesquisa para saber qual que é o efeito multiplicador da renúncia fiscal, dos subsídios. Ele não é significativo, ele não contribui para a promoção do crescimento econômico. Aí vai dizer os autores, na página 4 do estudo, que esse resultado ajuda a explicar o insucesso da concessão das desonerações fiscais que foram feitas pela Dilma, né? Qual era o argumento? Que desonerando a folha, cujo tema está na pauta hoje, essa desoneração ia estimular o investimento das empresas. O Estado brasileiro abriu mão da receita, cai a receita pública. Me lembro que o Dão mostrou lá um dado, inclusive vou mostrar o mesmo para recuperar o tema. Cai a receita pública, as empresas não aumentam o investimento e vai para o lucro das empresas. Então, isso mostra que ajuda a explicar o insucesso dessa política fiscal para obter crescimento a partir de 2011, quando esse tipo de estímulo cresceu significativamente no Brasil. Antes era concedido, mas a partir de 2011 cresceu significativamente via desonerações fiscais em substituição aos investimentos públicos. Ou seja, o público não fez, o setor público não fez os investimentos porque ele abriu mão da receita, portanto não tinha receita para gastar, e colocou na mão do privado que não fez. Né? Que o investimento privado ele depende de um conjunto de variáveis, credibilidade política, disponibilização de mão de obra, ele vai olhar onde é que ele ganha mais, se é no mercado financeiro, vai ganhar na forma de juros ou na forma de lucros, né? E tem um conjunto de expectativas, né? Incerteza e assim por diante. Então, vejo que esse é o estudo. E aí nós voltamos de novo para o chamado mito da gastança, né? E aqui, essa citação são dos economistas que escrevem na Folha de São Paulo agora em 2020, né, porque justamente o ambiente que a emenda constitucional 95 foi aprovada em 2016, que entra em vigor em 2017, eles estão olhando as contas públicas em 2015 e 2016 e estão dizendo que o desequilíbrio das contas é fruto do aumento de gastos. E é o contrário. Eu perguntei isso para vocês no início, não foi? O desequilíbrio das contas públicas ele é fruto hoje do quê? É a crise que provoca, né, aumento do gasto, não o gasto que aumenta, provoca a crise. Então, todas aquelas políticas, né, a queda do nível de atividade econômica vai fazer com que, está aqui o dado, né, em 2014 o Brasil tenha déficit primário. Né? De 1997 até 2013, as receitas, que é essa partinha azul, cresceram mais do que as despesas. Ambos estão crescendo, receita e despesa primária. Tudo está aqui, estão os juros fora, tanto os juros lá da receita quanto na despesa. O que acontece aqui? O gasto público ele não cresce, ele cai. O gasto público, você sabe que ele é mais rígido, né? Quando na crise, né, não tem como reduzir gasto com professor, com médico, um servidor público que mantenha as estruturas funcionando, dá para cortar um pouco, ou seja, ele é mais rígido, e a receita tem um tombo, né? Em parte fruto, né? Vai ficar em parte fruto da queda do nível de atividade econômica. Né? 2014, né, o primeiro ano que nós tivemos déficit primário desde 1997, baixo crescimento econômico, e aí aqui 2015 e 2016, né, um ambiente político, crise política, crise econômica, né? Nós temos uma brutal queda no nível de atividade econômica que vai se refletir na arrecadação do Estado, e, portanto, aqui nós vamos ter déficit primário. O que os defensores da emenda constitucional dizem? Que foi esse gasto, a gastança, o gasto caiu, inclusive.
mas ele vai cair menos do que a receita, é óbvio. Nenhum país do mundo vai fazer cortes dessa natureza, ok? E o gasto público, ele é, por natureza, ele é rígido, né? Quando, na verdade, esse desequilíbrio aqui, ele é fruto da crise que vai provocar queda no nível de atividade econômica e queda no nível de arrecadação. E daí eu vou fazer vou trocar os slides aqui e vou mostrar para vocês os slides do professor Pedro Rossi. Isso indica. E mostrar para vocês o slide número 5, que eu tinha separado aqui, que é para mostrar para vocês isso aqui. Primeiro, dizer que são todos esses países aqui que adotaram políticas de austeridade, né? E os casos de sucesso que a literatura, pessoal, esse material aqui está no texto, tem essa fonte, mas também tem os textos da Esther Dweck, que é uma professora da UFRJ, que eu deixei nas referências. Casos de sucesso atribuídos às políticas de austeridade em momentos de desaceleração econômica. Apenas 2 países, desse número enorme de países aqui, a Irlanda e a Noruega, são casos onde houve políticas de autoridade no meio da crise econômica e que resultou em crescimento econômico. Ou seja, em todos os demais países é o oposto, inclusive o caso brasileiro, no caso do Gobet, né, e a pesquisa que eu mostrei para vocês. Quando o Brasil faz a emenda constitucional 95, e desde 2015 começa a política de austeridade, desde lá do Levi, o que vai acontecer com o desemprego? Cresce, né? Corte de gasto, a política de austeridade desde 2015 com Levi, a desoneração, o que acontece com o PIB? Nós já vimos, cai, né? A austeridade fiscal vai fazer com que a dívida bruta cresce. Por que a dívida bruta cresce? Quando a gente está falando aqui dívida, não é o montante da dívida, nós estamos falando da razão entre a dívida e o PIB. O PIB é o denominador. O que aconteceu com o denominador em 2015, 2016? Teve uma queda brutal. Ora, se tu reduz o denominador e mantém constante, digamos, o numerador, o resultado, a igualdade vai ser um aumento, né? Diminui o denominador, vai aumentar a igualdade. Então, tem um aumento da razão dívida PIB decorrente da austeridade. E aí nós fizemos com que, né, ao invés de aumentar o gasto público, se fez a opção do Levi de redução de gasto público, redução dos investimentos, que vai reduzir a demanda privada, que vai reduzir o PIB, como nós vimos, 2015, 2016 e 2017 também, né? E queda na arrecadação e a piora no resultado primário. Então, a austeridade, ela vai, ao contrário, né, do que alguns dizem que ela vai solucionar a crise, ela aprofunda a crise econômica. E esse aprofundamento da crise econômica vai fazer com que a austeridade e a emenda constitucional 95 vai fazer com que, desde 2017, né, nós temos aquilo que estão chamando de telhado, né? Aqui nós tivemos o estado do bem-estar social sendo construído, né? O gasto público aqui, que é acompanhado pela receita, vem a política de austeridade, dá um tombo na economia que vai provocar queda na arrecadação, e essa queda na arrecadação vai resultar no déficit, e aí vem o argumento de que é necessário fazer corte de gastos, e esse corte de gastos, a partir da Constituição da PEC 95, vai dar um tombo também nos gastos sociais, saúde, educação e assim por diante, ou seja, a implementação do nosso Estado mínimo aqui, apesar da lei estar prevista até 2036, né, a conjuntura, o mundo mudou em 2020, essa norma não vai ser cumprida, tem todo o movimento de que ela deva ser extinta, né, e aí nós temos aquilo que eles estão chamando, né, nos últimos 20 anos o gasto do governo central aumentou em proporção ao PIB para atender as demandas da Constituição de 88, gasto PIB, se nós pegarmos o dado
Se só olhar o pessoal, o gasto de pessoal, agora que estamos no meio da discussão da reforma administrativa, se vocês pegarem o texto do Samuel Pires e o Braulio Borges, que está no artigo lá de Estudos Econômicos, eles mostram, né, eles vão dizer que o gasto, né, não tem como ser cumprido, mas eles vão mostrar que o gasto público com pessoal, o gasto de pessoal sobre PIB da União desde 1988 é constante. Isso aqui é o gasto social, né, a previdência social, enfim, o orçamento de bem-estar social financiado com os recursos das contribuições. Então, esse é o resultado. Enquanto o resto do mundo aumenta gastos para enfrentar a crise econômica, a nossa alternativa é reduzir o tamanho do Estado para implementar um Estado neoliberal, na contramão do que está sendo feito na maior parte dos países desenvolvidos. Vou voltar aqui, então, para a minha apresentação, né? E aí, já indo concluindo, estamos já com 70 minutos, eu vou de novo fazer a pergunta. A crise provoca aumento de gastos públicos ou o aumento de gastos públicos provoca a crise? Eu mostrei para vocês que, no caso brasileiro, foi a crise que provocou um aumento dos gastos públicos em 2015, principalmente, 16, 17, assim sucessivamente, ou seja, a dosagem do mesmo remédio, que é o corte de gastos, vai matar o paciente, né? E em 2020, como agora é uma crise de outra natureza, uma crise de natureza sanitária, né, cujas consequências é matar rapidamente, não é matar aos poucos, porque uma crise econômica mata aos poucos e a crise da Covid-19 mata rapidamente, é preciso, então, abandonar o teto de gastos e a LRF, pelo menos a 31 de dezembro, para poder salvar vidas. Mas essa experiência mostra, e vocês estão vivenciando, que é a crise que provoca aumento de gastos e não o oposto. Ok, gente? Então, para concluir, a emenda do teto de gastos ela tem efeitos distributivos no Brasil. Vocês já viram que o orçamento público, no Brasil, o orçamento público tem um lado que aumenta a desigualdade social, fruto da arrecadação regressiva, que é aquela excessiva incidência de impostos sobre consumo, imposto sobre grandes fortunas que nunca foi cobrado, a isenção de rendas e dividendos lá no imposto de renda da pessoa física, que o professor Wunderlich colocou, que faz com que quem ganha mais de 240 salários mínimos, que quem ganha em torno de 5, 6 mil reais tenha a mesma alíquota efetiva, não a alíquota marginal, a alíquota efetiva, em torno de 2%, um pouco mais. E tem o outro lado, o gasto, que, como eu mostrei, eu me lembro na aula do professor da Regina, que o gasto público, saúde e educação são os gastos que reduzem a desigualdade. Se esse gasto vai estar sendo cortado e não há reforma tributária progressiva, não há outra expectativa, outra estimativa a não ser aumentar ainda mais a desigualdade no Brasil, né, que já é um país que está aí nos primeiros lugares do ranking de desigualdade. Quando 6 brasileiros têm uma renda igual a 100 milhões de brasileiros, e a gente, né, na literatura econômica, toda crise aumenta ainda mais a desigualdade, e a gente viu no Brasil que os 42 bilionários ficaram em 6 meses, a sua riqueza aumentou em torno de 170 bilhões de reais. 42 pessoas receberam em 6 meses, aumentou no seu patrimônio um montante total no orçamento da saúde pública no Brasil. Então, o gasto primário, que pode ser considerado uma transferência em espécie, saúde e educação, assim o corte de gastos primários, que é o que está previsto na Emenda Constitucional 95, no Brasil, enfraquece o lado distributivo e aumenta a desigualdade. Nesse sentido, a austeridade ela vai ser seletiva, porque ela vai prejudicar, é verdade, os mais pobres, as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras, que são mais marginalizadas. E aí a pergunta é se é neste país que nós queremos viver, é nesse país que nós queremos
pensar no futuro de nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Então, por fim, eu deixei como leitura, nós deixamos como sugestão de leitura um manifesto pela extinção da Emenda Constitucional 95, assinado por profissionais que trabalham com economia, né, onde eles apontam que o teto de gastos é a âncora da estagnação brasileira e da crise social, não só crise econômica, como aprofundamento da desigualdade e da crise social que se avizinha. Deixei ainda alguns links, né, de vídeos de outras pessoas do Brasil que falam sobre o tema, um livro bem interessante que foi publicado agora em 2020 também sobre orçamento público, né, planejamento, orçamento e sustentabilidade fiscal para aqueles que se interessarem. Outras referências, mas principalmente essa referência do professor Fabrício de Oliveira, que fala que o orçamento como um instrumento da democracia e da cidadania, né? E, portanto, ele é um orçamento político e não só orçamento econômico, e alguns outros brevíssimos artigos, né, sobre os mitos da austeridade, a lei de responsabilidade fiscal, e esse é o documento, aquele O Brasil em Baixa Imunidade, Balanço Geral da União, que é um documento publicado do INESC em 2020, cujos dados eu usei muitíssimo aqui nessa apresentação e reflexão. Espero que eu tenha conseguido fazer vocês pensarem. Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo vídeo aula. Um grande abraço para